Os que eram antes considerados como especialistas na arte da guerra eram capazes de fazer que o inimigo perdesse contato entre sua vanguarda e sua retaguarda, a confiança entre as grandes e as pequenas unidades, o interesse recíproco pelo bem-estar dos diferentes linhas, o apoio mútuo entre governantes e governados, o alistamento de soldados e a coerência de seus exércitos. Estes especialistas entravam em ação quando lhes era vantajoso, e se retraíam em caso contrário. Introduziam mudanças para confundir ao inimigo, atacando-os aqui e ali, aterrorizando-os e semeando entre eles a confusão, de tal maneira que não lhes davam tempo para fazer planos. Poder-se-ia perguntar como enfrentar forças inimigas numerosas e bem organizadas que se dirigem até a ti. A resposta é dar-lhes em primeiro lugar algo que apreciem, e depois te escutarão. A rapidez de ação é o fator essencial da condição da força militar. Aproveitando-se dos erros dos adversários, desviando-os por caminhos que não esperam e atacando quando não estão em guarda. Isto significa que para aproveitar-se da falta de preparação, de visão e de cautela dos adversários, é necessário atuar com rapidez, e que, se vacilas, esses erros não te servirão de nada. Numa invasão, por regra geral, quanto mais se adentram os invasores no território estranho, mais fortes se fazem, até o ponto de que o governo nativo não pode expulsá-los. Escolhe campos férteis, e as tropas terão suficiente para comer. Cuida de sua saúde e evita o cansaço, consolida sua energia, aumenta sua força. Que os movimentos de tuas tropas e a preparação de teus planos sejam insondáveis. Consolida a energia mais entusiasta de tuas tropas, economiza as forças restantes, mantém em segredo tuas formações e teus planos, permanecendo insondável para os inimigos, e espera que se produza um ponto vulnerável para avançar. Situa tuas tropas em um ponto que não tenha saída, de maneira que tenham que morrer antes de poder escapar. O que, ante a possibilidade da morte, não estarão dispostas a fazer? Os guerreiros dão então o melhor de suas forças. Quando se acham ante um grave perigo, perdem o medo. Quando não há nenhum local onde ir, permanecem firmes. Quando estão totalmente implicados em um terreno, se aferram a ele. Se não têm outra opção, lutarão até o final. Por esta razão, os soldados estão vigilantes sem ter que ser estimulados, se alistam sem ter que ser chamados às fileiras, são amistosos sem necessidade de promessas, e se pode confiar neles sem necessidade de ordens. Isto significa que quando os combatentes se encontram em perigo de morte, seja qual seja seu risco, todos têm o mesmo objetivo e, portanto, estão alertas sem necessidade de ser estimulados, têm boa vontade de maneira espontânea e sem necessidade de receber ordens, e pode confiar-se de maneira natural neles sem promessas nem necessidade de hierarquia. Proíbe os augúrios para evitar as dúvidas, e os soldados nunca te abandonarão. Se teus soldados não têm riquezas, não é porque as desdenhem. Se não têm mais longevidade, não é porque não queiram viver mais tempo. O dia em que se dá a ordem de marcha, os soldados choram. Assim, pois, uma operação militar preparada com perícia deve ser como uma serpente veloz que contra-ataca com sua cauda quando alguém lhe ataca por a cabeça, contra-ataca com a cabeça quando alguém lhe ataca pela cauda e contra-ataca com cabeça e cauda, quando alguém lhe ataca pelo meio. Esta imagem representa o método de uma linha de batalha que responde velozmente quando é atacada. Um manual de 8 formações clássicas de batalha diz: faz da frente a retaguarda, faz da retaguarda a frente, com 4 cabeças e 8 caudas. Faz que a cabeça esteja em todas partes, e quando o inimigo arremete pelo centro, cabeça e cola acudirão ao resgate.
pode perguntar-se a questão de se é possível fazer que uma força militar seja como uma serpente rápida. A resposta é afirmativa. Inclusive as pessoas que se têm antipatia, se encontrarão no mesmo barco, se ajudarão entre si em caso de perigo de sussobrar. É a força da situação que faz que isto suceda. Por isto, não basta depositar a confiança em cavalos atados e rodas fixas. Se atam os cavalos para formar uma linha de combate estável, e se fixam as rodas para fazer que os carros não se possam mover. Porém, ainda assim, isto não é suficientemente seguro nem se pode confiar nisso. É necessário permitir que haja variantes às mudanças que se fazem, pondo os soldados em situações mortais, de maneira que combatam de forma espontânea e se ajudem entre si, cotovelo com cotovelo. Este é o caminho da segurança e da obtenção de uma vitória certa. A melhor organização é fazer que se expresse o valor e mantê-lo constante. Ter êxito tanto com tropas débeis como com tropas aguerridas se baseia na configuração das circunstâncias. Se obtens a vantagem do terreno, podes vencer os adversários, inclusive com tropas ligeiras e débeis, quanto mais te seria possível se tens tropas poderosas e aguerridas, o que faz possível a vitória a ambas classes de tropas é as circunstâncias do terreno. Portanto, os especialistas em operações militares obtêm a cooperação da tropa, de tal maneira que dirigir um grupo é como dirigir a um só indivíduo que não tem mais que uma só opção. Corresponde ao general ser tranquilo, reservado, justo e metódico. Seus planos são tranquilos e absolutamente secretos para que ninguém possa descobri-los. Seu mando é justo e metódico, assim que ninguém se atreve a tomar sua frente. Pode manter seus soldados sem informação e incompleta ignorância de seus planos. Muda suas ações e revisa seus planos, de maneira que ninguém possa reconhecê-los. Muda de lugar e de prazos, e se desloca por caminhos sinuosos, de maneira que ninguém possa antecipá-lo. Podes ganhar quando ninguém pode entender em nenhum momento quais são tuas intenções. Disse um grande homem: o principal engano que se valora nas operações militares não se dirige só aos inimigos, senão o que começa. Portanto, quando as leis da guerra assinalam uma vitória segura é claramente apropriado começar batalha, inclusive se o governo tenha dado ordens de não atacar. Se as leis da guerra não indicam uma vitória segura, é adequado não entrar em batalha, mesmo que o governo tenha dado a ordem de atacar. Deste modo se avança sem pretender a glória. Se ordena a retirada sem evitar a responsabilidade, com o único propósito de proteger a população e em benefício também do governo. Assim se presta um serviço valioso à nação. Avançar e retirar-se contra das ordens do governo não se faz em interesse pessoal, senão para salvaguardar as vidas da população e no autêntico benefício do governo. Servidores de este talhe são muito úteis para um povo. Olha por teus soldados como olhas a um recém-nascido, assim estarão dispostos a seguir-te até os vales mais profundos. Cuida de teus soldados como cuidas de teus queridos filhos, e morrerão gostosamente contigo. Porém, se és tão amável com eles que não os podes utilizar, se és tão indulgente que não lhes podes dar ordens, tão informal que não podes discipliná-los, teus soldados serão como crianças mimadas e, portanto, imprestáveis. As recompensas não devem ser usadas sós, nem deve confiar-se somente nos castigos. Caso contrário, as tropas, como crianças mimadas, se acostumam a desfrutar ou a ficar ressentidas por tudo. Isto é danoso e os torna imprestáveis. Se sabes que teus soldados são capazes de atacar, porém ignoras se o inimigo é invulnerável a um ataque, tens só a metade de
Possibilidades de ganhar. Se sabes que teu inimigo é vulnerável a um ataque, porém ignoras se teus soldados são capazes de atacar, só tens a metade de possibilidades de ganhar. Se sabes que o inimigo é vulnerável a um ataque, e teus soldados podem levá-lo a cabo, porém ignoras se a condição do terreno é favorável para a batalha, tens a metade de probabilidades de vencer. Portanto, os que conhecem as artes marciais não perdem tempo quando efetuam seus movimentos, nem se esgotam quando atacam. Devido a isto se diz que quando conheces a ti mesmo e conheces os demais, a vitória não é um perigo. Quando conheces o céu e a terra, a vitória é inesgotável. Sobre as 9 classes de terreno. Conforme as leis das operações militares, existem 9 classes de terreno. Se lutam entre si em seu próprio território, a este se lhe chama terreno de dispersão. Quando os soldados estão apegados à sua casa e combatem próximo de seu lar, podem ser dispersados com facilidade. Quando penetras em território alheio, porém não o fazes em profundidade, a este se chama território ligeiro. Isto significa que os soldados podem regressar facilmente. O território que pode resultar-te vantajoso se o tomas, e vantajoso ao inimigo se é ele quem o conquista, se chama terreno-chave. Um terreno de luta inevitável é qualquer penetração defensiva ou passo estratégico. Um território igualmente acessível para ti e para os demais se chama terreno de comunicação. O território que está rodeado por 3 territórios rivais e és o primeiro a proporcionar livre acesso a ele a todos se chama terreno de interseção. O terreno de interseção é aquele ao que convergem as principais vias de comunicação unindo-as entre si, seja o primeiro em ocupá-lo, e os demais terão que pôr-se a teu lado. Se o obtens, te encontras seguro. Se o perdes, corres perigo. Quando penetras em profundidade em um território estranho, e deixas atrás muitas cidades e povos, a este terreno se chama difícil. É um terreno do qual é difícil regressar. Quando atravessas montanhas com bosques, desfiladeiros, abruptos ou outros acidentes difíceis de atravessar, a isto se chama terreno desfavorável. Quando o acesso é estreito e a saída é tortuosa, de maneira que uma pequena unidade inimiga pode atacar-te, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas, a este se chama terreno cercado. Se és capaz de uma grande adaptação, podes atravessar este território. Se só podes sobreviver em um território lutando com rapidez, e se é fácil morrer se não o fazes, a este se chama terreno mortal. As tropas que se encontram em um terreno mortal estão na mesma situação que se encontrassem numa barca que afunda ou em uma casa ardendo. Assim, pois, não combatas em um terreno de dispersão, não te detenhas em um terreno ligeiro, não ataques em um terreno-chave ocupado pelo inimigo, não deixes que tuas tropas sejam divididas em um terreno de comunicação. Em terrenos de interseção, estabelece comunicações. Em terrenos difíceis, entra com provisões. Em terrenos desfavoráveis, continua marchando. Em terrenos cercados, faz planos. Em terrenos mortais, luta. Em um terreno de dispersão, os soldados podem fugir. Um terreno ligeiro é quando os soldados penetram em território inimigo, todavia não têm as costas cobertas, por isso, suas mentes não estão realmente concentradas e não estão atentas para a batalha. Não é vantajoso atacar ao inimigo em um terreno-chave. O que é vantajoso é chegar primeiro a ele. Não se deve permitir que fique isolado o terreno de comunicação para poder servir-se das rotas de mantimentos. Em terrenos de
Intercessão: estarás a salvo se estabeleces alianças, se as perdes, te encontrarás em perigo. Em terrenos difíceis, entrar com provisões significa reunir todo o necessário para estar ali muito tempo. Em terrenos desfavoráveis, já que não podes entrincheirar-te nele, deves apressar-te em sair. Em terrenos cercados, introduz táticas de surpresa. Se as tropas caem em um terreno mortal, todos lutarão de maneira espontânea. Por isto se disse: situa as tropas em um terreno mortal e sobreviverão.